Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Suelen Ribeiro e juntamente com meu grupo, que é composto por Celso Vinícius, Matheus Muniz, Dandara Alves e Isabela Moura, vamos falar sobre identidade e diversidade cultural. Identidade nada mais é que o conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Ou seja, é a soma de caracteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a das demais. É o conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado às características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. É definida a partir da cultura que o indivíduo entende como sendo sua, bem como das manifestações culturais que compartilha ao longo da vida com indivíduos. A diversidade cultural no Brasil é ampla, desde o processo da colonização de nosso país. Prova disso é o fato de que não há um traço fenotípico único que caracterize o brasileiro, como existe com povos de diferentes localidades da África e da Europa, da Índia ou dos países da Ásia Oriental. Um fato curioso é que em 2018, o mundo descobriu que o ditador norte-coreano Kim Jong-un e seu pai utilizaram passaportes falsos com nacionalidade brasileira para viajar para países ocidentais. Sim, é possível um oriental coreano se passar por brasileiro, assim como pode fazer um nigeriano, um holandês, um indiano ou um nepalês. A verdade é que não temos no Brasil um fenotipo que nos defina, pois somos o resultado de uma intensa mistura. O Brasil é um país multiétnico formado por povos e culturas diferentes. Essa mistura mostra como o país é enorme de diversidade cultural. No Brasil, desde o processo de colonização do nosso país, a diversidade cultural é a convivência simultânea de várias etnias e culturas em um recorte territorial e social. A marca de imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, Sudeste e Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e a exploração de terra por meio de atividades agrárias. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, com uma rotação de cultura, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural dos imigrantes também é notável. Eu vou falar um pouquinho sobre diversidade e diversidade cultural. Diversidade é variedade, pluralidade, diferença. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Como exemplo, diversidade cultural, diversidade biológica, diversidade étnica, linguística e religiosa. Já a diversidade cultural, como a própria expressão sugere, refere-se aos diferentes costumes e tradições de um povo, podendo ser representado através da língua, das crenças, dos comportamentos, dos valores, por meio da culinária, da política, da arte, da música e dentre outros elementos. O tema diversidade se diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente. Já a diversidade cultural é algo associado à dinâmica do processo aceitativo da sociedade. A cultura insere o indivíduo no meio social. Em sociologia, a diversidade cultural se diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas, referente à inclusão de diferentes perspectivas culturais em uma organização ou sociedade. A diversidade cultural é a convivência simultânea de várias etnias e culturas em um recorte territorial e social. A nossa diversidade cultural deriva da diversidade de povos que compõem nosso território. O que nos marca enquanto povo é que somos essencialmente diversos. Já a cultura, que é um complexo conjunto de elementos que envolve arte, ou seja, todas as linguagens artísticas possíveis, como a pintura, a escultura e outras artes visuais, o artesanato, a literatura e o teatro. Educação, religiões e religiosidade, culinária, idioma. Ao falarmos de diversidade cultural,
nós estamos falando também de respeito à diversidade e à pluralidade. Pois uma sociedade com diversidade que se pretende justa e democrática precisa do respeito ao diferente para funcionar. Segundo Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, o Brasil agrupou na sua formação colonial 5 grandes eixos culturais, que por si só já têm diversidade. São eles: o Brasil crioulo, da área litorânea do extremo norte da região nordeste ao Rio de Janeiro, com bastante influência da cultura africana, que também é diversa. O Brasil sertanejo, no interior do Nordeste, onde predomina a caatinga. O Brasil caboclo, predominante na região norte, com forte presença de culturas indígenas. O Brasil caipira, com predominância nas regiões sudeste e centro-oeste. E o Brasil sulino, com predominância de miscigenação mameluca e grande influência europeia e indígena. Isso nos mostra que falar de diversidade cultural brasileira é mais complexo do que se parece. Bom, eu vou falar sobre a relação da identidade e diversidade cultural de acordo com o livro de Ayrton Krenak, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E esse livro aborda com certa ironia a forma que os brancos adotam para viver, abrindo mão da liberdade de estar em contato e em harmonia com a natureza, respeitando-a como mãe. Como podemos ver no slide acima, tem uma citação do livro que eu vou ler agora, que fala assim, que a modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Assim, ele fala sobre a importância dos vínculos profundos que os indígenas têm com a memória ancestral e com as referências de identidade, que é o que livra as pessoas de enlouquecerem. Diz que os indígenas não se veem separados da natureza, mas se sentem parte integrante dela. Por isso, as pedras, as montanhas, as árvores são tratados como pessoas, como sendo seus pais, mães, filhos e parentes. Nessa troca de afeto com a natureza, eles recebem não presente entre si. Por isso, a natureza é algo sagrado para eles. Isso justifica o fato deles considerarem desrespeitoso que as corporações entrem nos seus territórios indígenas para criar ambientes artificiais, para devorarem a terra, as montanhas e os rios, deixando o lixo no local. Para eles, esse desrespeito é chamado de progresso pelos brancos. Ou seja, para Ayrton Krenak, os brancos invadiram a identidade cultural deles, querendo impor uma nova cultura. Dessa forma, o etnocentrismo, ou visão etnocêntrica, é aquela em que a sociedade, padrões e culturas são vistas como base em sua própria experiência cultural, desconsiderando outras visões de mundo e também inferiorizando tudo aquilo que está muito distante do que você entende como aceitável. Por mais que nossa sociedade seja bastante diversa em relação à cultura, não exclui a evidente desigualdade social. Entra aqui na minha fala agora a questão de baixa e alta cultura, onde a elite toma para si a cultura como símbolo de status, onde elas dominam aquilo que deve ou não ser consumidos, e o que não foi selecionado passa a ser desconsiderado, desvalorizado. A problemática em relação a essa diversidade cultural é o fato que a formação étnica do povo brasileiro ocorreu primeiramente com a miscigenação entre povos africanos e portugueses esses que já tinham sua língua, traços e miscigenação entre povos diversos do continente europeu e indígenas. Após a libertação do povo escravizado, os senhores de engenho não quiseram contratar os escravizados agora libertos, mas preferiu contratar imigrantes europeus e com o passar do tempo, desde o início da República, o Brasil também começou a receber imigrantes japoneses, italianos, alemães e também de outros países. Eu acho que devemos entender que realmente o Brasil é vasto em cultura, é vasto em diversidade, porém não devemos esquecer que essa diversidade cultural, essa diversa cultura brasileira, ela não pode resultar em um olhar equivocado quanto à não existência de mazelas sociais, como desigualdade social, elitismo cultural e até mesmo racismo.
Em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak ele vai retratar a visão que os portugueses têm sobre os povos indígenas, onde os portugueses se achavam superiores em cultura, língua, tradição e etc. Isso nos leva a pensar sobre um conceito chamado etnocentrismo, algo muito presente nos portugueses quando vieram colonizar os povos indígenas habitantes do solo brasileiro. A diversidade cultural, a diversidade étnica brasileira, segundo Freire, é única e exclusivamente fruto de abusos sexuais e estupros de homens brancos contra suas escravas e contra suas indígenas, contra as mulheres indígenas, ou melhor dizendo. O relativismo sobre a dominação branca durante o período colonial favoreceu e muito o racismo estrutural que perdura até os dias de hoje. Elitismo cultural é um fator estruturante para a manutenção das desigualdades sociais que privilegiam etnias, classes sociais e regiões. Então, o que se deve pensar é que a diversidade cultural no Brasil é um fato, porém, não devemos esquecer as mazelas por trás de toda essa diversidade.